Se Deus colocou diante de mim, vou passar por um processo que eu não queria passar, que eu não queria viver, mas eu vejo Deus. Deus já falou, Deus já confirmou. É o que Ele tem comigo, é o que eu vou viver para que eu esteja no centro da vontade dEle. E que tudo o que Ele me prometeu, nada menos do que tudo, possa e venha se cumprir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ó Senhor, obrigado por mais uma manhã, por mais um dia, estarmos aqui na tua casa, estarmos no teu templo. Aqui, meu Deus, nós não temos dúvida de que agora, fazendo o que estamos fazendo, é exatamente o que, como, onde e quando o Senhor nos quer. Te buscando, e nós sabemos porque está escrito, e não porque alguém disse, porque alguém pensa, não, mas porque está escrito que aquele que busca o Senhor o encontra. E nós queremos te encontrar, por isso estamos aqui na tua casa, por isso viemos, meu Deus, para invocar o teu nome, para fazer aquilo que nós sabemos que é santo, que traz para nós, meu Deus, proximidade, intimidade, crescimento, que nos leva e nos eleva para um outro nível, que nos leva, meu Deus, para junto do Senhor, porque nós não queremos estar apenas perto, nós queremos estar junto do Senhor, termos comunhão, intimidade com o Senhor, meu Deus, ouvirmos a tua voz e reconhecermos. Nós queremos saber que estamos em cada uma das nossas decisões, dos passos, sejam os literais, sejam passos de fé, passos de vida. Nós queremos, meu Deus, ter a convicção de que estamos dentro da tua vontade, no teu caminho. Eu peço, vem agora ao nosso encontro, porque nós viemos aqui ao teu. E queremos, meu Deus, a tua presença, queremos que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu consagro agora esse culto ao Senhor. Eu consagro esse dia e eu declaro que a unção, que o poder, que a presença e que a bênção do Senhor esteja conosco. Que o Senhor, meu Pai, se agrade de nós, que receba já a nossa primeira oferta, nossa dedicação ao Senhor nessa manhã. E se as primícias são santas, toda a massa também o será. Que assim seja o nosso dia, a nossa sexta-feira, que seja um dia santo, um dia poderoso, um dia abençoado. É o que eu creio, eu entrego o andamento da minha vida e da vida de cada pessoa agora que está aqui, meu Deus, buscando, louvando e cultuando ao Senhor comigo. Eu entrego o nosso dia, eu entrego esse culto nas tuas mãos, para que ele seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida. Amém? Graças a Deus por isso. Pode sentar, por gentileza. Você que está vendo esse cenário todo,
Não é o dia ainda, mas já estamos no clima, né, do encontro de casais. Já estamos nos organizando para o nosso encontro de casais amanhã, aqui nos Estados Unidos, às 14h, para você do Brasil, 15h. Então, para você também já ir se preparando, né, igual nós já estamos aqui, desde ontem, com o nosso espaço, nossa estrutura, que você também, e eu não falo se preparando só, é igual alguém falou aqui, né, essa semana. Eu já me preparei porque eu sei que vai chegar na sexta-feira, minha mulher vai falar assim, eu não tenho roupa para ir, preciso de uma roupa nova, tal. E já estava ali até, foi motivo, né, de algo que não foi agradável, digamos assim. Tem uma questão, né, parece que o homem, se ele tiver duas roupas, né, eu falo duas porque enquanto uma está lavando, ele precisa ter outra para usar, né. Igual a gente aqui que está, né, em várias situações temporárias, né, estava falando com alguém esses dias, né, eu tinha camisa assim para não repetir aí um tempo, né, mas a maioria não está aqui. E aí alguém me falou assim, mas não te incomoda você repetir? Eu falei, nossa, para mim, se eu fosse dessas pessoas que tem uma ligação com cor, eu teria todas a mesma cor. Né? Tem gente que tem uma questão com cor, né, tal. Falei, eu poderia ter várias, mas da mesma cor. Não me preocupa se alguém vai achar que está repetida, que é a mesma, que não é. Eu penso que a gente tem que estar bem, né? Mas eu entendo também, eu acredito que isso é uma coisa mais do homem, né? O homem não liga se alguém vai achar que ele repetiu a roupa. Parece-me, né? Apenas assim, uma coisa muito pessoal minha, muito, uma opinião muito pessoal, né? Me parece que mulheres, algumas mulheres, talvez pouquíssimas mulheres, né? Elas têm uma questão que, sim, se, por exemplo, no ano passado, um ano atrás, ela estava com uma roupa, e esse ano ela estiver com a mesma roupa, talvez aquela roupa apropriada, né, para aquele momento, parece que não é a mesma coisa para ela. Não vai, alguma coisa vai ficar aquém, ela vai estar abaixo do que se espera dela. Né? Mas apenas, repito, isso é uma coisa assim que eu acho, né, é um pensamento muito meu, muito pessoal, né? Não acredito que isso seja uma coisa assim que aconteça muito, né? Deve ter as exceções, assim, os casos raros. Eu falo porque eu já vi alguns assim, né? De às vezes a pessoa, isso até é importante falar, né? Claro, né? Todos nós aqui vamos ser altruístas, isso aqui é só para quem cabe isso. Então vamos, né, ter esse amor com quem cabe ouvir, mesmo sabendo que para aquelas que não cabem, você só ouve assim e intercede pela sua irmã, pela sua prima, sua cunhada, sua mãe, sua filha, que você fala, não, eu sei que ela é assim, mas eu intercedo por ela agora. Eu já peguei o caso que o sintoma que apareceu foi esse, e a pessoa foi orientada, né? Da pessoa colocar o momento, o evento, e esse evento pode ter sido uma virada de ano, um culto, uma vigília do Ano Novo. Esse evento pode ter sido o encontro de casais. Esse evento pode ter sido uma Santa Ceia. Esse evento pode ter sido o casamento de alguém importante na vida da pessoa, ela ter uma má atitude, dela ter uma atitude negativa até.
apenas por esse motivo de não ter podido comprar outra roupa, de não ter conseguido organizar outra roupa para estar diferente do que esteve em momentos, em situações anteriores. E assim, essas pessoas, que são pouquíssimas no mundo, né? Elas podem até dizer, não, mas mulher repara, não, uma consegue ver se a outra já usou aquela roupa, e sim, para mulher isso importa. Não, o que tem que importar é o conteúdo para você. Porque se importa ou não para outra pessoa, é igual eu vir à igreja. O que alguém vai achar? De como eu estou vestido? Se eu não estou indecente, eu não estou chamando mais a atenção do que o altar da igreja, o que alguém pensa, fala, o que alguém acha, a maneira como alguém me vê, se eu não estou escandalizando e passando por cima da palavra de Deus, não importa. Mas isso é algo que eu já falei aqui, né? Esse é um ponto que eu tenho trabalhado aqui, né? E eu vejo que assim, não é só do país que tem uma cultura, todo lugar tem essa cultura, na verdade, né? A gente que tem recordações da escola lembra que lá no Brasil também era assim, essa questão de bullying, de zoação, de criança ficar provocando outra, diminuindo a outra, né, perturbando outra, isso é normal. E vai chegando, conforme mais a criança vai sabendo, é impressionante como ela vai ligando mais para isso. Ela vai se importando mais com isso, né? Então, em vez da idade trazer para ela mais segurança de quem ela é, de quem ela, né, tem se tornado, de que ela está mudando, o corpinho está crescendo, o rosto está crescendo, né, está aprendendo mais, está dependendo menos das pessoas, porque agora o conhecimento vai entrando, você vai ficando mais livre, mais independente, né? Incrivelmente não. A pessoa vai ficando mais sentida. Só que isso até alguém chegar e interromper aquilo. Ó, não é assim. Isso aqui que você está olhando, pensando, a maneira como alguém te fez sentir não é válida. É uma mentira que está sendo esquentada a todo momento. Você está se alimentando disso de novo. Estou falando, por exemplo, de algo que eu vivo, não fico 10 dias sem viver uma situação dessa com criança. Eu falo já da minha criança, da minha filha. E aí eu ouvi ontem, né, o pedaço que eu ouvi do programa, ainda ouvi a Mariana falando, né, que às vezes teu filho chega em casa daquele jeito, porque viveu algo na escola, né, tal. Eu estava pensando, né, eu sei bem como é que é isso. E claro, creio que cada pai, cada mãe, né, que vive isso, sabe. Mas isso que eu estou dizendo da roupa, da pessoa depois ficar muito mal, tá triste, porque vão falar de mim, vão pensar, ou já pensaram, ou já falaram, ouviram. Isso é apenas essa ferida, né, de como pensam de mim, que não foi curada. E que você não pode aceitar. Seja você mulher, seja você homem, por outros motivos também, porque eu não acredito, nunca peguei um caso de um homem que ele ficou mal pela maneira que ele estava vestido, ou que ele deixou de participar de alguma coisa pela maneira que estava vestido. Né? Não, nunca peguei. Pode ser que tenha? Tenha. Deve ter, tem tudo, né? Eu nunca vi, nunca encontrei pessoalmente. Mas que a palavra, que essa mensagem, ela atinja quem tem que atingir. Porque se você é essa pessoa que ainda coisas acessórias
te impeçam de atingir o principal, você precisa rever os seus valores. Você precisa rever suas prioridades. Eu te dou um exemplo, né? Nós estamos aqui numa reforma que é um desafio de fé também, né? Porque desde não ter banheiro, o banheiro, né, tradicional da igreja, e a gente ter que criar situações acessórias, temporárias, até, assim, às vezes você acabar um trabalho de uma faxina daquelas assim que te afeta tudo. E daqui a pouco você está vendo a mesma cena que te levou aquilo minutos depois. Então, devido a isso, a gente não tem como ter uma recepção na igreja agora, não tem como estar com a igreja assim, perfeita, impecável, decorada. E você está vendo aqui, por exemplo, parte da nossa decoração, mas boa parte do que a gente está acostumado a fazer na igreja, no encontro de casais, quando se faz na igreja, num buffet, boa parte a gente não vai ter como fazer. Não é que não quer, não dá para fazer, não tem onde fazer, não tem o que fazer. Você já pensou se a gente pensasse igual algumas pessoas ainda pensam? Ah, não. Se não for para ficar de tal maneira, se não tiver tal coisa, então não dá. Como é que a gente vai fazer? Não, o que importa não é o que as pessoas vão ver. Isso aqui é acessório, isso aqui mostra, né? Ó, tá vendo? Do jeito que se teve essa preocupação para que você pegasse um ambiente caracterizado, né? As pessoas se desdobraram para deixar tudo certo, tudo em ordem, tudo legal. Você também, né? Se esforça aí na sua casa, se esforça no seu relacionamento, insere coisas que você não inseriu ainda. E eu não falo de objetos, de itens decorativos, insere comportamentos. Né? Sua vida dá para ficar melhor, pode estar boa, pode ficar melhor ainda, mas se ela não estiver boa, dá para incrementar, dá para acrescentar, tem recursos para você usar. Tudo tem uma mensagem, incluindo essa parte. Ah, mas não dá igual. Uma coisa que a gente não conseguiu. Pode ser até que aconteça o inesperado. De repente você está ouvindo agora esse culto, você fala, eu vou fazer o inesperado. Eu vou providenciar, que aqui não deu prazo e, enfim, tamanho, né, o bendito tapete vermelho, que é o que a gente usa em casamento e geralmente usa também no encontro de casais, né? Então, até que algo aconteça, não dá, não tem, não, os lugares que teriam não entregam a tempo, enfim. Mas, né, até amanhã ainda tem tempo, vamos ver. De repente, não vai ter o tapete vermelho. Tudo indica, humanamente falando, dentro do que nós vimos, não vai ter tapete vermelho. Mas vai ter o encontro de casais do mesmo jeito. Está entendendo? Não, mas... Não. O principal é o trabalho. Trabalho, é o conteúdo. É aquilo que é o espiritual. E tem coisas na vida que, às vezes, a gente quer tanto, trabalhou tanto por aquilo e acabou até se apegando àquilo. Essa semana nós tivemos a palavra do Jonas. Lembra da palavra do Jonas? Jonas desprezou, desconsiderou mais de 120 mil ninivitas, mas ficou sentido por conta de uma árvore que nasceu num dia e morreu no outro, que ele não plantou, que ele não regou, que ele não podou. Simplesmente ele quis se apegar a ela.
Ele canalizou a atenção dele, até o sentimento dele por uma planta. A gente não vê isso hoje também? O desvio, o desequilíbrio. Tem gente que agora tem... eu nem sei dizer o tipo de... Eu não sei, sinceramente, não sei nem dizer. A palavra não tem na minha cabeça agora para eu dizer o que uma pessoa tem. O que uma pessoa sente por uma boneca. Eu não consigo agora uma palavra aqui, né? Vai falar, não, eu não sei, realmente eu não sei. Eu não consigo ter uma definição mental agora aqui para falar. A pessoa tem isso por um bebê aí, né? Bebê alive que chama, né? Então, a pessoa tem lá por um boneco, sei lá, né? Alive seria, é vivo, não é vivo, né? Mas tem gente que se apega a isso, a imagem, a roupa, a como vai chegar. Eu já vi gente que deixou de vir em culto porque trocou de carro. E por algum motivo, momento, estava andando num carro inferior, e aí, não, mas se eu chegar agora, as pessoas vão ver, vão saber. E o que isso muda? Não, aí volta, se eu for com a mesma roupa, vão ver. A bispa fala isso com muita sabedoria, né? Quando uma pessoa ela se coloca como protagonista de forma equivocada de um culto. Porque eu mesmo defendo que num culto nós temos que usar o egoísmo, que eu acredito que o único egoísmo que vale para a vida é esse. Quando você está num culto e você pensa, essa palavra é para mim, tem que ser assim. Essa palavra é para mim. Não, eu vou pegar essa palavra para mim. Não importa se tem na igreja uma pessoa, 2, 1000, milhares, mas essa palavra é para mim. Você tem que ser egoísta. Mas você não pode achar que essa palavra ela foi pensada e trabalhada só para você da parte do pregador. Primeiro que você está tirando Deus de algo que você mesmo se colocou em Deus. Né? Eu não posso ir num culto e achar que uma pessoa direcionou um sermão para mim e achar que aquilo foi do homem. Porque então o que eu estou fazendo nesse culto? É ou não é? Se for para ouvir palavra de homem, eu não preciso estar num culto. Eu posso pegar o livro de qualquer autor, eu vou beber do espírito dele, eu vou ter algo dele, eu vou ver ele, eu vou assistir uma palestra, eu vou ouvir um professor falando de um assunto que me interessa. Agora, quando eu estou assistindo um culto, ouvindo um culto, eu tenho assim por princípio, eu acredito que Deus vai falar comigo. Vai falar quando tiver o pregador orando, vai falar quando tiver o louvor cantando, vai falar quando tiver o pregador pregando a mensagem, vai falar quando ele contar um testemunho, quando ele der um exemplo pessoal, um exemplo externo. Deus vai falar comigo, algo que eu preciso ouvir. As outras pessoas, não importa, eu não sei o coração, eu não sei o espírito delas. Eu creio que ele vai falar comigo. Então, aí sim. Então, depois a pessoa, não, porque aquilo alguém sabia, foi falado. Você, não é o pregador que você está taxando de algo, é Deus que você está diminuindo. Então, não coloque as coisas prioritárias, o principal, como algo acessório e o que é acessório como algo principal. Tem coisas na vida que a gente precisa fazer esse ajuste, esse acerto, né? E em tudo na vida, viu? Tem gente que em tudo na vida você vê a pessoa se apegando. A Bíblia tem um versículo para isso. Queria lembrar, me veio agora na cabeça. Se vocês conseguirem achar, coloca para mim aí. Vocês coam o mosquito, mas engolem o quê? Um camelo.
Tem gente que você vê a pessoa vai comprar um carro, por exemplo. Ela, em vez de ela estar ali sabendo, né, o que importa para ela, se aquele carro é bom para ela, o motor, o câmbio, ela está preocupada se tem a entrada que tem adaptação do cabo de tal acessório, não é nem do celular dela que ela usa toda hora. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Você se apega a coisas insignificantes e você despreza as coisas relevantes. A pessoa vai ver algo, em vez de ela estar ali, né, olhando, escolhendo, tomando, gastando o tempo dela, a energia dela, colocando o foco dela e até o dinheiro dela. Em vez de ela estar ali, em coisas realmente relevantes, ela está ali apegada, presa até, em coisas insignificantes. É um dos temas que eu acredito que vai ser tratado aqui, que vai ser trabalhado. Né? A gente até teve uma situação, vamos dizer assim, né? Uma coisa que era para ser uma bênção, né? Acabou se tornando um problema, né? Na hora da questão aí desse vídeo aí, esse bendito vídeo aí dos casais, né? Na hora que foi, o Murilo até brincou, né? A gente gravou nosso vídeo em quantos minutos? Ele falou 4, 2, como foi? 4 minutos? A gente gravou o nosso dos homens em 4 minutos. Sentou todo mundo aqui, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro, tal. Tá bom, é isso aí mesmo, vai, segue a vida, né? As mulheres, parece que foi 1h30 e teve que regravar porque deu problema. Né? A minha parte, quando chegou, eu falei, mas é isso aí. É o que é. As coisas são o que são. Ah, mas eu falei, e daí? O que vão achar, pensar, não vão? É a vida, essa é a vida. E óbvio, claro que você deve saber, ninguém coloca num negócio desse aí que é público, exposto, ninguém fala o pior do pior do pior. Você fala algo assim que, como se diz, passa, né? Ninguém vai lá e expõe mesmo o cônjuge. Não, meu marido, ele faz isso, isso, isso e isso. Não. Você coloca uma coisa ali, isso aqui passa, isso aqui vão ouvir, vão, né, identificar e eu vivo, claro. Você não vai mentir. Mas é aquela coisa, eu falei, não, o que importa é isso. Até alguém ainda falou, né, na hora, para ela, não, mas a sua qualidade foi essa, olha, a sua qualidade foi assim, olha, superior. Não, mas a pessoa não se apega. A pessoa, às vezes, ela está se apegando ao que é inferior, ao que segura ela, né? Uma coisa que aqui a gente ouve muito essa expressão nas músicas, né? Esses dias eu estava até no carro ouvindo algumas músicas com a Linda e eu falava isso com ela. Aqui tem várias músicas, eu não lembro, eu não sou tão ligado em música, mas como você está aprendendo o idioma, você vai detectando as palavras. E eles usam muito aqui Jesus nas músicas como âncora. É bíblico isso, não tem nada de invenção aqui dos Estados Unidos. Mas eles usam muito isso. Minha âncora, é a minha âncora, né? A minha âncora e tal, e vai, é âncora. E eu, óbvio, né? A verdade é que Deus sempre fala, hora de um modo, hora de outro. Está escrito, ainda que o homem não perceba. Deus está falando. E esse foi um assunto que eu parei, me peguei. Qual é a minha âncora? Tem gente que está ancorada agora, neste momento, num sentimento. E está mal por isso, hein? A pessoa sente, a pessoa se sente.
Tem gente que a âncora é o cônjuge, o humor do cônjuge, a atitude do cônjuge, o caráter, a fidelidade ou a lealdade do cônjuge é a âncora da pessoa. Tem gente que a âncora, e tem muita gente que a âncora é o dinheiro. Você vê o dia que a pessoa recebe, ela tem dinheiro na conta, ela tem dinheiro na carteira, ela tem uma atitude, ela tem um ar, né? Ela tem uma alegria. Ela não tem dinheiro, ela se fecha, ela se isola, ela está mal. Tem gente que precisa ser o centro das atenções e vai buscar isso, vai cavar isso se não for alcançado naturalmente e às vezes da pior forma. Tem gente que chama atenção de forma muito negativa, muito ruim. Mas é uma necessidade que a pessoa tem de estar sendo vista, de estar sendo falada, tem que falar dela, tem que se comentar dela. Você vê isso com as redes sociais, tem gente que quando começa a perder visibilidade, começa a perder seguidores, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. A pessoa ela faz assim coisas que são inacreditáveis, apenas para estar ali, chamando atenção, né, no meio e tal, e o nome dela não perdeu o peso que tinha antes. Você vê muito isso com artistas, né? Gente que fez sucesso há não sei quantos anos agora, aparece de cada forma, né? Se propõe a cada coisa às vezes. E quem é? O que é a sua âncora? Sua âncora está num lugar? A gente vê muito isso aqui. Tem gente, por exemplo, que faz qualquer coisa para ficar no país. Primeiro já passa por cima de Deus, porque Deus não tem nada da vida da pessoa. Deus não tem o tempo da pessoa. Deus não tem a fidelidade da pessoa. Deus não tem o amor da pessoa. Deus não tem a porção do dinheiro da pessoa que ele determinou que ela deveria trazer para a casa dele e não ficar com ela. Deus não tem nada da pessoa. Ah, não. Tem. Ele tem o resto. Ah, fiz tudo que eu queria, apareci, comi, trabalhei, passei por cima de princípios, menti para bancar algumas coisas, inventei histórias para outras. Me sobrou um tempinho, agora eu vou passar na igreja para tirar uma foto e mostrar que eu estava adorando a Deus no Instagram. É assim. Aí a pessoa nada, e acaba morrendo na praia, igual você vê muita gente. E depois ela pergunta, o que eu fiz de errado? A pergunta mais cabível para algumas pessoas não é o que eu fiz de errado, mas é o que eu não fiz de certo. Porque às vezes você está fazendo muita coisa, faz isso, faz aquilo, corre, vai e tal. Mas o que você fez realmente memorável? Não é memorável segundo o padrão do mundo, é memorável diante de Deus. O que ficou registrado nos livros do mundo espiritual? E não são só atitudes que você tem dentro da igreja, não. Porque a atitude espiritual acontece dentro e fora da igreja. São aquelas ações e reações que a gente tem que Deus olha e diz assim, é isso aí, gostei. É isso aí, você está me dando orgulho. É assim mesmo. É desse jeito que eu busco, é desse jeito que eu quero.
a gente precisa ter dentro de casa, dentro da igreja, fora de casa, fora da igreja, esse tipo de atitude que orgulha Deus. Quando nós lemos lá em Hebreus, o autor, aos Hebreus, ele fala, né? De gente que teve atitude assim, que eu esqueci a expressão, mas é uma expressão que vai para essa linha. A terra não era digno deles. Hã? Não entendi. Não, é algo assim, a terra não era, uma coisa parecida com isso, a terra não era digna deles. Quer dizer, a pessoa estava acima da terra, não era mesmo nível, não era da mesma estirpe, né? Como no Brasil tem uma expressão, é outro naipe. É outro naipe isso aí, não adianta você ir nessa linha, está em outro nível. E do que está falando a palavra? De gente que pagou preços para agradar a Deus. Que, assim, o nível que a pessoa vivia, a maneira como ela olhava para a vida dela, era a maneira onde ela via Deus em tudo. Então, sabe, não era a pessoa que estava ali, é o acessório, é a roupa, é a imagem que isso... Não, Deus, tem Deus aqui? Tem. Então, é onde eu tenho que estar. Não, aqui é o dinheiro, aqui está todo mundo falando, tal. Mas Deus está nisso? Não. Opa, então eu não quero isso. Mas você vai perder dinheiro, eu não perco. Se Deus não está numa coisa, eu não perco, eu ganho quando eu estou longe daquilo. Eu estou longe. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa semana ainda nós tivemos essa palavra aqui de João 18. Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Veja que, primeiro aqui, né, me chama a atenção uma coisa nessa passagem, que como as pessoas elas podem estar... E eu oro, quando eu tenho um entendimento como esse, assim, na hora eu paro e oro, Senhor, o Senhor não está fazendo eu ver isso por acaso. Será que isso acontece comigo? Então, me ajuda. Me ajuda. Por que o Judas foi junto com esse destacamento de soldados? Pensa um pouquinho. Vamos lá. Vamos forçar a cabeça agora, assim, ó.
você não comeu ainda, se começar a forçar a cabeça, vai até te dar dor de cabeça por conta da fome, né? Ou pessoas como alguns de nós aqui que ainda não tomou café, apesar de ter saído café, eu já vi lá no grupo, viu? Eu sei, né? Mas aí tem gente que não toma café há um tempo, já dói a cabeça, né? Inclusive eu descobri o café, ontem eu descobri, né? Falando com um especialista. O sabor do café aqui, ele é, né? Inferior assim, eu não sei quantas vezes ao nosso aí do Brasil. Mas aí você entende por que o povo aqui toma café, o quanto e por que toma. Aqui o povo toma mais café que no Brasil. Quantidade, mais. Por isso que aqui eles não tomam café em xícara, eles tomam em caneca e copos grandes. O café tem o dobro de cafeína do Brasil. Sabia disso? Alguém aqui ou não? Então, aqui café não é por paladar, é necessidade do povo ficar alerta, né? Ficar ali. Tanto que quando você vai lendo as histórias aqui de lojas, de conveniências, tem a ver com isso, né? Tem uma lá que está grande, devido à necessidade da pessoa estar alerta desde manhã, se abriu isso e tal, enfim. Então, você forçou a cabeça aí, até doeu a cabeça? Por que, Judas? Você já tem resposta ou não? Então a gente vai mudar o assunto, vai falar de café aqui. Por que Judas estava com eles? E você vai orar a Deus também por isso. Porque eles não sabiam quem era. Quem que eles não sabiam quem era? Jesus. Então eu preciso de alguém, eu preciso de alguém que me mostre Jesus. Mas olha quem eu tenho para me mostrar Jesus. Judas. Então, quando Jesus fala da primeira vez, observa que Judas estava com eles, mas ele não falou. Judas não confirmou, né? É ele mesmo. Por quê? Porque Judas, o falso, né? O falsão, o que... Judas é uma espécie que... E todo mundo nessa linha, hein? Ó a palavra virando aqui, ó. Vamos pegar a palavra. Judas é uma espécie, ou aliás, né? É o contrário. Ananias e Safira é uma espécie de Judas. Judas é uma espécie de Ananias e Safira. Você vai dizer por quê? Porque é o tipo de pessoa que quer desfrutar de tudo aquilo que parece bom, principalmente dos movimentos espirituais da igreja. Só que a pessoa não quer desfrutar do espiritual. Ela quer desfrutar da imagem. Ela quer desfrutar superficialmente, porque ela quer o dinheiro, ela quer a fama, ela quer os louros da fama, ela quer o reconhecimento, mas ela não acredita. Ela não paga preços em Deus. Ela não vai ao ponto de se sacrificar pelo movimento espiritual. Você vai dizer por quê? Por que Judas não chegou e falou assim, é aquele ali? Porque ele não queria se queimar. O tempinho que ele ainda tivesse com Jesus, com os discípulos, com os seguidores de Jesus, né? Porque até então ele estava na arca, ele era o tesoureiro, então ele via que entrava, que tinha doação, ele via que aquilo ainda rendia. Então assim, eu vou ganhar um dinheiro aqui dos religiosos, mas eu, de repente, se ninguém descobrir, se ninguém souber que fui eu posso continuar ganhando dinheiro ainda em nome de quem? De Jesus. Que desgraça! Que seja, como disse Pedro para o Simão, que pereça você e o teu dinheiro, é isso que para você é um Deus? Que seja para você perecer.
Então, olha que coisa. E ainda eu estava pensando, falei, Senhor, me livre. Às vezes a gente está assim, está vivendo isso, está passando por isso. Os soldados, eles acreditaram mais no silêncio de Judas do que na voz ativa de Jesus. Porque Jesus falou assim, palavra, poder e resultado. Jesus deu a eles. Quem que vocês estão procurando? Quem perguntou para eles? Jesus. A quem vocês procuram? Jesus de Nazaré. Olha Jesus, sou eu. Tum! Pessoal, caiu. Eles recuaram e caíram. Por quê? Porque Jesus não soprou, Jesus tinha poder. O poder impactou eles caíram. O que eles fazem? Perguntam de novo. Por que eles perguntam de novo? Porque houve silêncio daquele que para eles era o validador. Senhor, me ajuda. De repente eu tô dando ouvidos para um Judas. Eu estou mais apegado a um Judas, a um manipulador, a um traidor, a uma pessoa sem temor, sem valor, mas que é bom ator, que faz bem feito o teatro, que pode estar na igreja, às vezes pode estar até no altar. E Deus está mostrando para mim a palavra, me dando revelação na palavra. Deus está me dando poder. Eu estou sentindo, literalmente sentir o poder. Eu estou verificando resultados do que Deus falou comigo, falou para mim, da palavra que eu ouvi. E de repente eu posso estar desprezando. Eu posso estar dispensando o poder de Deus, a palavra de Deus, que Deus está me revelando, estou entendendo? E estou esperando um Judas, um validador, confirmar para mim se aquilo é Deus mesmo, se aquilo é o poder de Jesus, se aquele é Jesus. Por isso que a gente precisa ter o dom de discernir os tempos. Tem tempo na vida que a gente é conduzido por alguém, tem tempo que a gente já está diante de Deus, Deus já está falando com a gente diretamente. Quantas pessoas que Deus já falou para elas, já passou o nível de você ficar abaixo do fulano. O fulano te evangelizou, o fulano te trouxe para a igreja, o fulano te pregou, mas você já está acima do fulano, você já é maior que o fulano, porque o fulano parou no tempo, o fulano ficou lá atrás, o fulano não me deu mais, e você vem dando, você vem entregando. Aí alguém vai dizer assim, não, mas o fulano tem tal título antes do nome dele. Saul tinha um título antes do nome dele. E unção ele tinha? E Davi tinha unção? Mas Davi não tocou no Saul, mas ele não se submeteu a tudo que o Saul queria fazer para ele com ele. Não. Ele respeitou o limite, mas espera aí, ele não vai conduzir a minha vida. Porque se fosse para conduzir a vida de Davi, Davi teria que ter se apresentado a ele e ser morto por ele. É ou não é? Vem aqui, vem comer na minha mesa, Davi. Vem aqui, vai ter um jantar aqui, né? Aquele que o Jonatas e o Saul brigaram por conta de Davi. Não. Tem gente que já tem entendimento que Deus mesmo tem te dado. E você tem uma visão de horizonte já. Deus tem te mostrado, eu tenho isso com você. O meu poder está chegando até você. Você está sendo igual a esses soldados. Você está sendo impactado. O que você está esperando um Judas dizer? Não cabe mais o Judas, você está diante de Jesus. Você está ouvindo a palavra, você já tem sua fome, você já tem sua sede. Você já sente teu estômago espiritual doer quando você está sem
a palavra e você quer comer mais, então coma. Você não está mais limitado àquele pouquinho que tem gente que diz, não, ó, cuidado para não virar fanatismo, hein? Ó, cuidado, porque senão vai ficar bitolado. Não, eu quero mais de Deus, eu quero ver Deus como eu estou vendo, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero louvar a Deus sem o limite que alguém está impondo, eu quero Deus. Esse povo não, ficou ali esperando Judas validar. Por que perguntaram? Por que falaram segunda vez? Tanto que Jesus falou assim, eu já lhes disse que sou eu. Eu já lhes disse que sou eu. Deixa esses homens irem, vocês já têm quem vocês querem aqui. E Jesus podia ter, se Jesus só de ter falado sou eu, eles caíram, que é na verdade a mensagem principal dessa palavra. Quando Jesus disse sou eu e eles caíram, Jesus podia ter chamado, como ele mesmo disse ao Pedro, se eu tivesse chamado aqui legiões de anjos para me proteger, eles viriam. Mas Jesus sabia que aquele era o cálice, difícil, dolorido, fisicamente, humilhante em termos de tudo aquilo que ele ouviria diante de todos, passaria, viveria a vergonha, a humilhação, ele sabia. Mas ele bebeu do cálice, como ele disse, acaso, apesar de tudo isso, apesar de tudo que eu sei que vem pela frente, apesar do que eu sei que está aí à minha frente, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? A gente não tem um cálice desse como o de Jesus. Não há propósito em algo semelhante ao que Jesus fez. Por isso que ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Mas eu tenho o meu cálice. Você tem o seu cálice. Que é ínfimo perto do de Jesus. É incomparável. E se nós estamos aqui, o que nós temos em comum hoje é Jesus. E foi porque ele bebeu do cálice dele. Ele tomou o cálice dele. E o seu? Qual o seu cálice? Ser o marido que você deve ser nesse casamento? Ser a esposa que você deve ser? Mas eu não tenho motivação para isso. Você não tem motivação. Você tem conhecimento, palavra, visão. E aí então você coloca a força para obedecer. Acrescenta a obediência. Eu vou ser o funcionário do mês, de todos os meses do ano naquela empresa, mesmo que ali algumas coisas não sejam como deveriam. Eu vou ser. Eu vou ser o pai que eu não fui, a mãe que eu não fui. Eu vou ter a conduta que eu ainda não tive. Eu vou tirar da minha vida aquilo que Deus já me deu, deixou claro que Ele não quer em mim, não tem para mim, não se agrada em mim. Vou fazer. Vou beber do meu cálice. Vou agradar a Deus. Se Deus colocou diante de mim, vou passar por um processo que eu não queria passar, que eu não queria viver, mas eu vejo Deus. Deus já falou, Deus já confirmou. É o que Ele tem comigo, é o que eu vou viver para que eu esteja no centro da vontade dEle. E que tudo o que Ele me prometeu, nada menos do que tudo, possa e venha se cumprir. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com as mãos do seu coração. O que essa palavra teve várias mensagens, mesmo antes da Bíblia ser lida. Nós temos aqui vários pontos para
para darmos condições a Deus dele trabalhar a nossa vida, de crescermos, de chegarmos mais perto dele, de darmos a resposta certa, a resposta de obediência a ele. Nós temos. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. E ore ao Senhor, pedindo que Ele te ajude, para que você não perca a oportunidade que você tem hoje, para que você não viva mais pelos acessórios, perdendo o principal de Deus, o principal que Deus deu para a sua vida. Não sendo uma pessoa enganada por imagens passageiras, mas sendo a pessoa que Deus, Ele quer que você seja, que Ele tem para você ser. A pessoa que obedece, a pessoa que agrada a Ele, a pessoa que dá a Ele condições, a pessoa que não vai desprezar Jesus, a palavra genuína de Deus, para ouvir alguém que já teve missão, já teve unção, já teve temor, já viveu com propósito, mas já não vive mais. E agora os valores são outros. Dinheiro, imagem, a falsidade, o que impera na vida dessa pessoa. Não, você não pode aceitar isso. Não vivam de acordo com isso, viva de acordo com o que você tem alcançado da palavra. E claro, a mensagem principal dessa palavra. A mensagem principal é Jesus e o que Ele fez por nós e como Ele fez de ter bebido o cálice dele e só por isso nós temos acesso à graça, à vida eterna. Qual o cálice que você vem evitando tomar e que agora a palavra diz, para de evitar, para de fugir e faz o que você tem que fazer. Paga o preço. Dê a Deus. Põe na tua cabeça. Não fique esperando que vai aparecer o remédio, o alívio. Não, porque isso aqui eu não vou ter que fazer, isso aqui eu não vou ter que viver. Senhor, me ajuda, vai e faz. Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai. Eu vejo, eu te agradeço, meu Pai, porque a cada dia, a cada palavra, a cada culto, a cada momento que nós nos colocamos diante do Senhor para te ouvir, o Senhor fala conosco. O Senhor nos mostra, o Senhor nos revela o que tem para nós. E eu oro para que cada um aqui, meu Deus, tenha não apenas a revelação, mas tenha também, meu Deus, a força, a unção, o poder que precisa para fazer o que o Senhor aprova, para beber do seu cálice, para pegar o controle da sua vida e entregar na mão do Senhor, para fazer o que é certo, para entregar ao Senhor fidelidade, meu Deus, para ter atitudes que o Senhor aprove e então essa pessoa, meu Deus, viva o que o Senhor prometeu a ela. Que ela esteja no lugar, na condição, que ela seja, meu Deus, a pessoa que o Senhor chamou ela para ser. Que ela tenha a vida que o Senhor, meu Pai,
disse a ela que ela teria. E para isso eu peço que ela veja, que ela perceba a glória do Senhor, meu Deus. Já nessa palavra, nessa oração, que ela receba de bom grado essa oração. E que ela já, deste momento, que ela dê passos de fé na direção do Senhor. Que ela faça aquilo que o Senhor aprova, que ela te dê condições do Senhor, meu Pai, assumir o lugar principal da vida dela. Que ela, meu Pai, se envolva com as coisas do Senhor. Que ela não haja, que ela não reaja, que ela não viva por imagem, mas que ela viva de acordo com o que o Senhor tem dado a ela e tenha feito alcançar. E que assim ela cresça já, agora, que ela se levante, que ela faça, meu Deus, a tua vontade. E que por isso, e que para fazer mais disso, que ela continue sendo abençoada. Eu oro e declaro que ela já agora seja abençoada, como abençoada ela foi com o entendimento dessa palavra, que ela seja abençoada por causa desse entendimento, e que ela continue sendo abençoada para se tornar e se manter um instrumento teu. Ajuda cada um de nós, meu Deus, a bebermos do cálice que é nosso, o que é para mim, o que é para cada um. Que seja este o cálice que venhamos beber. E que o Senhor, meu Pai, que o Senhor se agrade de nós. E que então, meu Pai, cumpra cada palavra e cada promessa por conta dessa obediência, por conta dessa submissão ao Senhor, por conta das atitudes obedientes e reverenciais que nós temos diante do Senhor. Eu oro e declaro a bênção, que agora pessoas recebam essa oração e sejam abençoadas, que recebam condição, visão e força para também beberem o seu cálice e serem abençoadas num nível como não tinham sido até então, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.